Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Essa nossa nova aula aqui é sobre dilatação linear. É uma variação no tamanho e na dimensão dos objetos que ocorre devido à variação de temperatura. Coloquei imagem aqui que representa no aspecto macroscópico como que essa variação no comprimento ela é percebida e aqui microscopicamente o que está acontecendo na estrutura atômica. Vamos lá verificar. Então, nós estamos na apostila número 2 ainda, é a aula 33, dilatação linear, está na página 148. Então, antes de falar da dilatação linear, por que ocorre esse aumento de comprimento? Tá bom? Então, a dilatação térmica ela ocorre devido ao aumento de energia térmica que essa estrutura ela recebe, e esse aumento proporciona uma maior agitação de suas moléculas, e essa maior agitação das moléculas ocasiona-se na variação do comprimento. Então, nós temos lá que a dilatação térmica ela ocorre devido ao rearranjo molecular que passam a ocupar um espaço maior devido à maior agitação de suas moléculas. Então, na dilatação linear, que é o assunto dessa aula, nós estamos interessados em apenas analisar essa variação que ocorre em apenas uma dimensão. Então, como que vai ser estipulada essa variação? Então, a variação do comprimento ela é calculada através da multiplicação do comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a minha variação de temperatura. Esta fórmula me indica quanto aumentou. Agora, quanto que o tamanho desse objeto ficou? Então, para calcular o tamanho final após esse aumento, vou pegar o L0, para parênteses, 1 mais coeficiente de dilatação linear vezes a minha variação de temperatura. Se eu fizer distributivo aqui, vai aparecer L0 mais L0 alfa delta θ. Então, mais L0 é o meu tamanho inicial. Então, o tamanho final, quem que é? O que eu tinha mais o quanto variou, tá bom? Aqui está colocado em evidência o L0, mas está representando o comprimento final. É o que eu tinha mais o quanto aumentou. A unidade de medida do nosso coeficiente de dilatação linear aqui. Se eu tiver medido em graus Celsius, vai ser graus Celsius a menos 1. Se estiver trabalhando em Fahrenheit, vai ser graus Fahrenheit a menos 1. E em Kelvin, Kelvin a menos 1. Então, agora nós vamos aplicar essas fórmulas na resolução de exercício. Então, exercício número 1, um trilho de ferro de coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6, de graus Celsius a menos 1, de comprimento inicial 10 metros, sofre uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Determine a variação de comprimento do trilho. Primeiro, tem duas fórmulas. Então, já identifiquei que ele está me pedindo a variação de comprimento, então eu tenho que usar essa fórmula da esquerda, é o que nós vamos fazer aqui. Então, a variação do comprimento é o tamanho inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. L0, comprimento inicial, 10 metros. O nosso alfa, 12 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura variou de 30. Vamos substituir os valores. Peguei esse 10 aqui, ó. 30 é 3 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 10 é segundo. 10 é segundo vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 4. Então, ficou 10 a menos 4 vezes 3 vezes 12, 36. 36 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a menos 3, tá bom? Só transformando para a notação científica aqui. Então, exercício número 1, apenas substituição de valores. E você tinha que ter a prática para trabalhar com multiplicação de potências de mesma potência. No nosso caso aqui, a base é 10. E transformar para a notação científica. Exercício número 2. Uma régua de 30 centímetros é construída com material de alfa 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e é calibrada para uma temperatura de 20 graus Celsius. Determine o comprimento da régua em um dia cuja temperatura atingiu a marca de 40 graus Celsius. Então, ó, determine o comprimento da régua. Então, a gente precisa informar o comprimento final. Então, não vou mais utilizar a primeira fórmula aqui superior, eu vou utilizar de baixo, que me indica o comprimento final. Então, copiei a fórmula e só vou substituir. Meu comprimento inicial
30. Alfa, 20 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura. Saiu de 20, foi para 40. 40 menos 20. Substituir, então fiz aqui 40 menos 20 é 20. 20 vezes 20, 400. 400 é 4 vezes 10 a segunda. 4 vezes 10 a segunda vezes 10 a menos 6 vai dar 4 vezes 10 a menos 4, tá bom? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fazer essa soma. 1 mais 4 vezes 10 a menos 4. Transforma para número decimal. Aí vai ficar 1 mais 0,0004. Isso vai dar 1,0004. Aí eu multiplico por 30. Então, deu 30,012 centímetros, tudo bem? Depois faz com calma aqui, ó, onde a operação que você pode ter algum problema, pode errar, é aqui. Então, a gente faz primeira subtração, multiplica por 20, faz a multiplicação de potência de mesma base e transforma em número decimal, soma com o número 1 e depois multiplica pelo 30. Então, vocês devem chegar no valor de 30,012 centímetros. Exercício número 3. Um fio de alumínio de coeficiente de dilatação linear 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 é aquecido. Ele sofre uma variação de 0,1% de seu comprimento inicial. Determine a variação de temperatura capaz de provocar tal variação de comprimento. Então, aqui ele tentou dificultar um pouquinho, colocou uma representação em porcentagem, então nós só temos que saber expressar esse 0,1% do seu comprimento inicial. 0,1% é 0,1 por 100 de L0, que é o comprimento inicial. Então, ficou 0,1 sobre 100 vezes L0. Eu vou sumir com esse zero, que é essa vírgula do 0,1, multiplicando em cima e embaixo por 10. Então, vai ficar 1 sobre 1000 vezes L0. 1000 é 10 a terceira. Pega essa 10 a terceira que está no denominador, vou jogar ele lá para cima no numerador e vou inverter o sinal. Estava 10 a mais 3 embaixo, passa lá para cima, 10 a menos 3. Então, 0,1% de L0 é igual a 10 a menos 3 L0, tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós temos... Peguei essa formulinha. Então, quem que é a variação do comprimento? 10 elevado a menos 3 L0, que é igual a L0, ele não me informou qual o comprimento inicial, vezes o alfa, que é 25 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura que eu preciso determinar, é a variação de temperatura. L0 do lado esquerdo da igualdade, L0 do lado direito a gente corta, tudo bem? Esse 25 vezes 10 a menos 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6, isso daqui vai dar um 10 a mais 3 lá em cima, porque ficou lá em cima 10 a menos 3 mais 6. Então, ficou 10 a terceira dividido por 25. 10 a terceira é 1000. 1000 dividido por 25 vai dar uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. Exercício número 3 também. Acredito que esse conteúdo aqui vocês não terão muita dificuldade para entender esses exercícios. Acredito que seja tranquilo. Exercício número 4. Pela manhã, em uma construção, uma barra fina de alumínio foi cortada com 15 metros de comprimento. Uma trena de aço com precisão em milímetros foi utilizada para a medida do comprimento. Nesse momento, a temperatura era de 20 graus Celsius. Ao meio-dia, no entanto, a temperatura subiu para 30 graus Celsius, dado o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio, que é a nossa barra. 24 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1, e da nossa trena, que é feita de aço, 11 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Item A. Qual a variação ocorrida no comprimento da barra de alumínio pela mudança de temperatura? Então, qual a variação de comprimento? Nós vamos utilizar a fórmula de variação, igual a L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. L0 é 15 metros, alfa é 24 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura sai de uma temperatura de 20, vai para uma temperatura de 30, variou de 10. Então, nós temos lá 15 vezes 24 vezes 10 a menos 6, vezes 30 menos 20. 30 menos 20 é 10. 10 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 5. 15, aí nós vamos fazer aqui, ó, 15 vezes 24 vezes 10 a menos 5.
Isso daí vai dar 0,0036. 15 vezes 24 dá 360. Vezes 10 a menos 5, então eu volto 5 casas e vou resultar nesse cara aqui. 0,0036 metros. Então, determinei o item A, variação de comprimento sofrido pela barra. Item B, qual seria a nova medida do comprimento da barra se o alumínio, se a mesma trena da manhã fosse utilizada ao meio-dia? Então, se a trena da manhã fosse utilizada ao meio-dia, também essa trena também sofrerá uma variação no seu comprimento devido à variação de temperatura. Então, primeiro que nós vamos fazer, determinar essa variação de comprimento. Se o material da trena e da barra fosse o mesmo, o que acontece? A variação da medida seria a mesma, então os 15 metros que eu medi de manhã seriam os mesmos 15 metros que eu vou medir à tarde, porque o tanto que a trena aumentou é a mesma coisa que o mesmo tanto que a barra aumentou. No entanto, o material que constitui ambos é diferente, então vai sofrer variações de comprimento diferentes. Então, o que nós vamos fazer aqui? Calcular quanto que minha trena mudou. Qual a variação de comprimento dela? Então, a variação de comprimento da trena vai ser, vou considerar meus 15 metros que eu usei para medir a minha barra durante a manhã. Então, ficou 15 vezes 11 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação do aço, que é o material que é feito a minha trena, vezes a variação de temperatura. Então, ficou 10 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 5, 11 vezes 5, então ficou vezes 10 a menos 5 vai dar 0,00165. Então, eu sei que minha barra aumentou esse valor e minha trena aumentou esse valor. Então, o que eu verifico? Que a barra aumentou mais que a trena. Então, significa que na minha trena eu vou medir um comprimento maior, porque a medida da trena vai passar daqueles 15 metros. Quanto que vai passar daqueles 15 metros? Essa diferença aqui. Então, o que eu vou fazer? O quanto a barra aumentou menos o que a trena aumentou, então esse valor representa o que vai passar dos 15 metros na trena, 0,00195. Só que aqui, na resposta, o que a gente tem que perceber? A trena ela tem uma precisão de milímetros, então depois da vírgula ela só vai medir 3 casas depois da vírgula. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que arredondar a terceira casa. Como que eu faço para arredondar? O número após o número que eu estou arredondando aqui é 9, então ele é maior que 5, então esse cara vai para 2. Então qual é a nova medida? É meus 15 metros mais 0,002. Então a nova medida que eu vou obter lá ao meio-dia vai ser 15,002 metros. Então, pessoal, está encerrada essa aula. Fique com Deus. Até a próxima.